2 Coríntios, capítulo de número 5, do verso 1 ao 13, Paulo ele começa a nos mostrar que a base do que nós vivemos, que sempre estamos procurando viver um evangelho, e de primeira ideia, a gente sempre imaginou que o evangelho tinha a proposta de acomodar a nossa vida, de acomodar a nossa cabeça, de equilibrar o nosso pensamento. Mas a maneira que Paulo nos apresenta, que o evangelho nunca foi esta a proposta dele. Ao contrário disso, durante muitos anos o evangelho serviu apenas para ser para nós uma mensagem aonde os nossos problemas encontravam soluções. Na verdade, a base de todo o evangelho, eu lembro quando eu me converti, as pessoas diziam que Jesus salvava, curava e levava, batizava, salvava e levava para o céu. Então sempre o evangelho teve como base resolver os problemas das pessoas. Porém, quando nós lemos a Bíblia, no Velho Testamento, a revelação de Deus do Velho para o Novo Testamento não apresenta essa proposta. E por quê? É uma coisa tão doida, porque se o evangelho fosse só para resolver problemas, pessoas normais que não tivessem problema não poderiam estar na igreja, porque não haveria mensagem para ela. Quer dizer, se você não tem problema, então o evangelho não tem mensagem para você. E a proposta do evangelho é reconectar e religar o homem com o propósito eterno de Deus. Sempre foi esta a ideia, de nos dar uma realidade não de necessidade, mas uma realidade de posicionamento. E dentro desses versículos que nós vamos ler, o apóstolo Paulo, ele constrói uma estrutura para mostrar como a gente pode mudar de vida, como a gente pode viver como um evangelho consistente. Ele fala sobre construir uma nova criatura. Então, desde que eu me dou por convertido, eu ouço a mesma palavra, que o sentido do evangelho era acomodar o que eu penso, é me equilibrar. Todo mundo quer se equilibrar, e a gente sempre usou o evangelho para isso. Talvez uma forma muito doida para a gente entender, você vai entender que todo mundo que mudou o mundo desequilibrou. Nenhuma pessoa que mudou o mundo era equilibrada. Toda pessoa que mudou o mundo era fora do equilíbrio. Então o equilíbrio é um lugar de neutralidade. O equilíbrio é um lugar de morte. Por isso nós sofremos de um problema sério. E qual é a seriedade desse problema que nós pensamos? É a administração desse equilíbrio. Como vamos posicionar isso? Vamos lá. Porque sabemos que se a nossa casa desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humana, não feitas por mãos, eternas no céu. Verso 2. Por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação que é no céu. Se todavia estamos vestidos, não fomos achados loucos. Porque na verdade nós que estamos nesse tabernáculo gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Nós temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens da fé, a somos manifestos a Deus, e espero que vossas consciências sejam também manifestas. Vamos lá. 12 agora? Porque não nos encomendamos outra vez a vós, mas damos ocasião de vós gloriardes de nós, para que tenhais que responder
porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Paulo coloca 13 posicionamentos, e ele começa do primeiro deles falando sobre o conflito, falando sobre a realidade de 2 Coríntios 5, nós estamos lendo, a realidade da nossa vida natural, dentro de um corpo físico, e o anseio que existe dentro do espírito dele, para se livrar de todo esse peso que o seu corpo físico carrega. A questão é a aflição que a cultura da vida impõe sobre você. A questão é quando a cultura da vida sobrecarrega o teu espírito e acaba aleijando a sua alma, as suas emoções, manobrando os seus pensamentos de uma forma que te desvia totalmente da essência do que Deus te criou. Deus não criou o homem para ser um ser problemático. Deus não criou o evangelho para resolver o lado problemático dos homens. Então, sempre que estamos em conflito, a nossa alma está em aflição. E quando a nossa alma está em aflição, o que sempre buscamos é uma palavra para equilibrar a nossa alma. E nunca voltamos à essência de entender que o que equilibra a nossa alma é ter clareza do propósito para que existimos, para que vivemos, e entender que tudo já está escrito antes da fundação do homem. Então, sempre estamos tentando criar uma relação amigável entre a nossa vida natural, a nossa vida espiritual, porém dentro da realidade da cosmovisão de Deus, não existe o espiritual ou natural, existe uma coisa só. Nós somos espirituais e o nosso espírito reina sobre todas as áreas de nossas vidas. Deveria ser assim, aonde aquilo que nos movemos com Deus pudesse trazer equilíbrio para a nossa mente, equilíbrio para os nossos corações, equilíbrio nas nossas decisões, clareza naquilo que percebemos e que é escritural de Deus, sabe? Posicionamento dentro de uma graça que herdamos. Por isso, faz-me entender que o grande desafio do Evangelho não é resolver problemas, é assumir uma posição. Assumir uma posição que esta posição muda a sua vida. Aprenda, os milagres não estão feitos para resolver problemas. O seu posicionamento, ele alinha e resolve qualquer problema de sua vida. Nós temos um grave problema com Deus de relacionamento. Nós temos um grave problema de não responder aquilo que temos como palavra. Porque o objetivo da palavra é que haja em nós uma reação, para que dentro dessa saturação, essa palavra funcione. Isto é como você entender a medicina. Qual é o propósito da medicina? O propósito da medicina é provocar em você uma saturação. O que quer dizer isso? Saturação. Como funciona isso? Você toma um remédio e você sabe que durante 8 horas esse remédio vai estar no estado saturado dentro do seu organismo. E a saturação desse remédio provoca que o seu corpo precisa responder e reagir a ele. Qual o nosso grande problema? É que nós não somos saturados pela palavra que recebemos. E a nossa vida não responde a esse processo de saturação. Então sempre estamos buscando mais palavras, mais entendimento, e temos mais problemas, mas não entendemos o processo de ser saturados. Então temos um problema grave com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo. Temos um problema com correspondência. Não sabemos corresponder ao Espírito. E Paulo, ele diz exatamente nesse versículo sobre a saturação, que tudo aquilo que é mortal é consumido pelo imortal. Tudo aquilo que é mortal é consumido pela vida. Então o que estamos falando? Que temos um problema que a vida do Pai não nos consome. A vida da palavra não nos consome. Então nosso posicionamento é um posicionamento de crise, aonde sempre estamos conflitados com o mundo e com Deus. Se passamos alguns probleminhas aqui embaixo, estamos loucos, perdidos, angustiados, babando, doidos, quebrados. O nosso espírito não tem essa mesma necessidade ou esse mesmo estado.
O nosso espírito tem posicionamento para que foi criado. E quando nós elegemos e decidimos carregar uma vida guiada, orientada pelo próprio Espírito, então os nossos problemas vão sendo diluindo. Por que vai sendo diluído? Porque nós vamos entendendo que a nossa luta não é mais contra a carne nem contra o sangue. Paulo ensinou diversas vezes isso. Paulo ensinou em Gálatas capítulo 5, dizendo que a tua luta, ela está entre a tua carne e o teu espírito. E quando você entende que o teu problema é de posicionamento em Deus, então isso naturalmente traz sabedoria e equilíbrio. Então ele começa a falar que uma nova criatura é alguém que deseja Deus. Você pode dizer, eu sou uma nova criatura. Quer dizer, estou livre de passar problemas? Não. Você não está livre de passar problema. E você vai passar problema até o resto da sua vida. E se o Evangelho nunca teve essa proposta de dizer, estou resolvendo os problemas, mas trazendo a clareza e a suficiência de Deus, então Paulo começa a dizer que ao mesmo tempo, este Evangelho nos faz andar por fé e não por vista. Então ele coloca que tudo aquilo, os piores momentos da tua vida, sempre foram as maiores experiências que você teve com Deus. Pode ter certeza. Deus nunca te chamou para viver em um estado de plenitude, onde você tem zero de problema. O crescimento da tua vida, todas as vezes que você cresceu, é porque você se desequilibrou. Eu não estou fazendo apologia ao desequilíbrio, nem ao histerismo. Não, por favor, não se ofenda. Não é com o senhor. Então, mas o que estamos lendo aqui no versículo 13 é que Paulo diz, se eu enlouqueço, é para Deus. O que Paulo está dizendo? Que o padrão da vida celestial com Deus te desequilibra. Nenhum homem notável mudou o mundo com equilíbrio. Por que os apóstolos arrebentaram Jerusalém, fizeram um avivamento? Porque se desequilibraram diante de um poder e de uma graça. Sabe o que falta hoje na nossa vida? Um santo desequilíbrio. Sabe o que falta hoje na nossa vida? Um sobrenatural desequilíbrio. Enquanto você tentar tocar a tua vida em pleno equilíbrio, a sua medida será totalmente limitada. O dia que você começar a fazer alguma coisa doida, sabe o que é coisa doida? Eu conheço gente que começou do zero, foi desequilibrado, não tinha dinheiro, não tinha condição, não tinha recurso, mas desequilibrou, acreditou. É isso que Paulo está tentando nos dizer. O Evangelho tira você da caixinha. A proposta do Evangelho tira você do 4x4. A proposta do Evangelho tira você do que todo mundo faz e levar você para ser um pouco mais sano. E ser são para Deus é ser louco. E por quê? Porque a sabedoria de Deus é loucura. E nenhuma pessoa que seja cheia da sabedoria de Deus vai fazer o comum. Ao contrário disso, vai ter uma atitude totalmente fora da regra. E por quê? Nós estamos falando sobre uma sabedoria que vem do Espírito. Estamos falando sobre uma iluminação que vem do próprio Espírito de Deus. Então Paulo diz, se eu sou louco, é para Deus. Se eu conservo juízo, é para vocês. O que é que faz as leis e a cultura? Equilibra. Todo mundo que não obedece esse tipo de sistema chamado de desequilibrado. O que faz o equilíbrio? Mantém uma nivelação. O que é uma pessoa fora de equilíbrio? Que sai desse nível. Pasme entender que a proposta de Deus para você é te levar a um equilíbrio santo com os céus. E que esse equilíbrio, essa relação do teu espírito com Deus, desequilibra as coisas materiais. Estamos aqui? Sim. E desequilíbrio não é para você menosprezar e dizer, Deus não está nem aí com as coisas materiais. Não. Tudo que Deus criou é para você. Tudo que Deus te deu como capacidade, inteligência, é para você usar. A sua vida deveria fazer um estrago neste mundo. Sabia? Você já viu todo mundo que prospera no mundo é bonzinho?
é honesto, não. É desequilibrado. Existem pessoas justas, é claro. Nós não estamos fazendo apologia para você se tornar um ímpio e injusto. Estamos falando para você ser um pouco mais expressivo. A palavra que eu gostaria de usar é agressivo. Para que você entenda que a tua vida anda debaixo de uma revelação de posicionamento. O dia que você se posicionar, eu quero mudar, quero prosperar, quero construir meu filho, quero que essa saturação dessa medicina bíblica e divina esteja sobre a minha vida, isso vai funcionar em você. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso para a gente orar essa noite. E talvez precisamos orar para que Deus nos dê um pouco mais de loucura. Você vai precisar de loucura para construir uma família, loucura para montar uma empresa, loucura para tocar um chamado, loucura para servir irmãos que te odeiam, loucura para perdoar quem peca contra você, loucura para esquecer o injusto, loucura para perdoar 70 vezes 7. Isso é ser desequilibrado. Loucura, como a Bíblia diz, para amar aqueles que te roubou. Loucuras, isso chama-se você desequilibrar. A graça faz essa influência. Qual é a loucura? De viver pela fé. Quando todo mundo diz não dá, Deus diz vai. E aí? Se você é equilibrado, você vai? Não. Você vai dizer não, Deus. Eu não posso. E por quê? Porque não deu certo para ninguém. Porque vai dar para mim. Esse é o desequilíbrio que Paulo fala. Paulo diz, eu não vou me adequar a vocês. Eu não vou perder o juízo natural. Eu não vou fazer o que todo mundo faz. Eu vou ter um posicionamento mais ousado. Então ele fala sobre estar acima. Acima, por cima de um comportamento comum. Andar com Deus é fazer isso. Que o Espírito Santo possa nos inspirar e nos dar coragem. Para que a gente de fato assuma esse posicionamento dentro de uma graça. Essa é uma loucura divina. Paulo falava coisas tão elevadas e que os irmãos tinham que ficar anos diluindo para conseguir entender. Porque para nós é muito mais fácil fazer o que todo mundo faz, ter medo como todo mundo tem, ser fraco como todo mundo é, ser duro como todo mundo é. Mas Paulo fala sobre a gente desequilibrar. Para ser doido tem que ter coragem. Sabe que Yeshua era chamado de louco? Sabe como é que os fariseus chamavam ele? Fanfarrão, beberrão, comelão. E por quê? Porque ele fazia o que ninguém fazia. Em todos os aspectos. Ele curava um cego no sábado, que era proibido, mas bebia com as prostitutas. E aí? Como seria isso? Por isso ele era doido. Porque diziam, como pode um homem? Ele curou um cego na sinagoga sábado. Segunda está com as prostitutas. Na quarta está com os fariseus. Com os publicanos, com os ladrões. Era coisa doida. Não havia uma linha que todo mundo... Porque isto é a graça que você se movimenta. Corruptos. E quem é o tesoureiro? Ele pega um cara que é da pior espécie, o tal do Judas, que era um revolucionário, ladrão, diz, cara, você vai ser meu tesoureiro, você cuida do dinheiro. Você acha que isso é equilíbrio? Você colocaria uma pessoa que tem uma história pregressa de roubo para cuidar do teu dinheiro? Pois foi. E Yeshua fez isso. Você vai cuidar do dinheiro. Então, isso era uma coisa doida. Não havia uma linha equilibrada que todo mundo fazia a mesma coisa. Nisso nós entendemos a proposta do reino de Deus. Entender que pessoas que mudam o mundo são pessoas que desequilibram. São pessoas loucas, mas que têm uma loucura sábia. Tem uma loucura divina. Eu não quero aconselhar você a colocar nenhum ladrão para cuidar do seu dinheiro. Você pode ser saqueado. Mas se Deus quiser, faça. Faz. O reino de Deus funciona desse jeito. Eu espero que a gente possa ter um pouquinho de